E olha só, pessoal, já são aí 4 meses e meio que o Bolsonaro saiu do governo, deixou a presidência da República e as notícias positivas do ponto de vista econômico e social do governo dele ainda continuam aparecendo. Olha só que coisa, não é mesmo? E agora a notícia que nós temos é que no ano passado, 2022, o último ano do governo Bolsonaro, nós tivemos o menor índice de desigualdade no Brasil da história, desde que o índice começou a ser medido, no caso aqui o índice de Gini para a desigualdade, desde que isso começou a ser medido lá em 1976, e 2022 foi o ano que teve o menor índice dessa série histórica, ou seja, a desigualdade no Brasil atingiu o seu patamar mínimo. Olha que coisa, quem diria no governo do genocida Bolsonaro, que de acordo com o Lula deixou aí uma herança maldita do ponto de vista econômico? Pois é, mais uma notícia positiva no governo desse Bolsonaro, notícia que se junta a tantas outras aí da área econômica, não é? Que nos deixa ainda mais tristes de saber que agora nós temos um governo totalmente oposto ao que foi a gestão Bolsonaro e Paulo Guedes, né? Mas vamos dar uma olhada então nessa história aqui, ver quais são os dados apresentados pelo IBGE em relação à desigualdade econômica no Brasil, conversar também a respeito dessa história de desigualdade, se isso é mesmo um problema, como muita gente gosta de afirmar, não é? Então vamos conversar sobre esses temas. Trago aqui a reportagem da revista Oeste a respeito dessa situação também. Não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste meu vídeo e se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Caso você queira colaborar financeiramente aqui com o meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, ou então colabore aí com o Valeu Demais de forma esporádica, de forma eventual. Então, no dia 11 de maio, né, estou gravando isso aqui no dia 13 de maio, o IBGE divulgou o relatório da desigualdade social do Brasil de 2022. E o índice de Gini do Brasil, esse indicador que o Brasil possui, caiu para 0,518 em 2022 contra 0,544 em 2021. Então veja que foi uma queda expressiva, não é mesmo? Um valor considerável em se tratando de um ano para o outro aí, um resultado bastante positivo e, conforme eu disse anteriormente, é o melhor resultado da série histórica iniciada lá em 1976, quando o nível de desigualdade no Brasil era 0,623. Então olha só o quanto isso melhorou de lá para cá, especialmente no ano passado, é claro, né? Esse índice Gini aí, para quem não sabe, foi criado por esse sujeito aqui, Conrado Gini, que era um matemático italiano, e aí esse índice mede então numa escala de 0 a 1, com esses números aí centesimais, né, conforme nós vimos aí, a diferença entre os rendimentos dos mais ricos no país e dos mais pobres, não é? Então, se o índice é 0, isso significa que temos igualdade total, todo mundo tem exatamente a mesma renda. Se o índice é 1, isso significa aí que temos uma desigualdade tal que uma pessoa possui toda a renda consigo e ninguém mais no país possui renda alguma. Então, quanto mais balanceada está a renda do país, quanto mais igual está a renda das pessoas, mais então esse índice tende a 0. Ou seja, se o índice aqui diminuiu de um ano para o outro, isso significa que a situação do ponto de vista da igualdade econômica está melhor. O Brasil está menos desigual em 2022 se comparado com os valores anteriores, conforme eu mostrei aqui de 2021 em diante, foi uma grande melhoria nesse aspecto, não é? E o que levou a essa melhoria no aspecto da igualdade social e econômica? De acordo com a Alessandra Brito, que é uma analista do IBGE, são 2 itens aqui, 2 fatores que ajudam a explicar esse fenômeno aqui, né? Primeiro ponto aqui seria o mercado de trabalho sendo aquecido com a abertura de vagas. Ao que consta aqui, quase 8 milhões de pessoas passaram a integrar a população economicamente ativa, né? A população efetivamente ocupada do país. Então isso aí tende a impactar positivamente nesse cenário. Além disso, ela pontuou também a questão aqui do Auxílio Brasil, que teria ajudado nesse sentido também, não é? Então seriam esses 2 pontos que teriam motivado uma maior igualdade econômica no ano de 2022. E o mais engraçado de tudo, o pessoal da Revista Oeste pontua aqui, certamente você acompanhou isso na internet também, foi o que essa página Choquei no Twitter, ridícula essa página, diga-se de passagem, uma vergonha total
total, uma coisa assim patética, um grau de disseminação de fake news que é assustador, né? Por que essa página que não tá lá no inquérito do Alexandre de Moraes é algo que foge à minha compreensão. Mas olha só o que eles colocaram como urgente assim que saiu essa notícia aí por parte do IBGE, né? Esse estudo aí do IBGE a respeito da desigualdade no Brasil, de como ela diminuiu. Olha como eles publicaram, não é? Pela primeira vez em uma década, a desigualdade no Brasil caiu para o menor nível com o auxílio de R$600 do governo Lula e a melhora do mercado de trabalho. Parabéns, campeões! O negócio se refere a 2022 e eles colocam aqui como sendo obra do Lula, como sendo aí um programa político dele bem sucedido, né? Que coisa vergonhosa, coisa aí de pasquim divulgador de fake news, né? Bom, mexi um pouco aqui na luz para ver se para de manchar a tela igual tava manchando, né? Mas enfim, o pessoal da página Choquei falou isso aqui, então em verdade, essa mentira descarada, e logo aqui, isso é genial também essa ferramenta do Twitter, né? Os próprios leitores podem ir lá marcar isso aí como falso ou como verdadeiro e adicionar um contexto explicando a postagem, né? Então aqui eles fizeram questão de pontuar que o IBGE mensurou aqui 2022, o ano 2022, né? E na época Lula não era presidente. E aí eles trazem aqui também as explicações. Inclusive que o Auxílio Brasil não foi criado no governo Lula. Olha só que coisa, a que ponto esses pasquins esquerdistas se submetem, não é? Mas vamos lá. No final das contas, a desigualdade é mesmo um problema? E a verdade é que não. O grande problema de um país, de uma sociedade, é a pobreza. De fato, existirem pessoas pobres no nosso meio é algo que nos deixa tristes, é algo que nos comove. Nós somos seres humanos, temos empatia uns pelos outros, queremos o bem das outras pessoas, nos colocamos no lugar dos outros indivíduos, né? Quando vemos alguém padecendo de fome, vivendo na miséria, nós nos colocamos no lugar daquela pessoa e temos então empatia por ela, né? Queremos que ela saia dessa situação e tenha uma vida melhor. Então a pobreza é sim um problema, claro que é. Crianças sofrem, famílias sofrem, pessoas morrem de forma precoce e prematura, de forma sofrida por conta da pobreza. Ninguém deveria ser pobre. Agora, isso é diferente de desigualdade. Como existe aquele exemplo econômico clássico, né? Dois países, né? O primeiro em que a pessoa mais rica ganha 2.000 por mês e a pessoa mais pobre ganha 1.000 por mês. E um segundo país em que a pessoa mais pobre ganha 5.000 por mês e a mais rica ganha 50.000 por mês. Qual dos dois países é mais desigual? O segundo país é mais desigual porque a diferença, né, o gap entre os salários aí mais altos e mais baixos é maior do que no primeiro caso. Porém, se você tivesse que escolher onde ser uma pessoa pobre, você certamente escolheria no segundo país, porque você seria um pobre muito mais rico do que no país que tem um índice de igualdade maior. A forma mais fácil de você atingir um índice zero aqui da escala de Gini de desigualdade é você tornar todo mundo igualmente pobre. Aí você vai ter uma igualdade total. No momento em que a economia se torna livre, as pessoas tendem a enriquecer em graus diferenciados. Alguns vão ficar muito ricos e vão se destacar da multidão. Vai haver então um crescimento da desigualdade por conta desse aspecto aí do próprio desenvolvimento econômico das pessoas numa sociedade livre. Agora, é um fato que sim, quanto mais intervenção existe por parte do Estado na economia, maior tende a ser a desigualdade de forma geral. Existem estudos que classificam aí como sendo responsabilidade do Estado 25% da desigualdade que existe hoje no país. Então, a existência de um Estado grande que cobra impostos, que cria burocracias, ela empurra pessoas para a miséria e concentra a renda na mão de poderosos, de pessoas que estão próximas do rei, empreiteiros, políticos, juízes, conglomerados industriais, enfim, pessoas que têm relacionamentos melhores. Essas pessoas ficam mais ricas às custas da pobreza dos outros indivíduos que são constantemente expoliados pelo Estado. A atuação do Estado é pior do que um jogo de soma zero. Quando o Estado age, a sociedade fica mais pobre como um todo e a renda fica mais concentrada. Então, quando você tem uma situação de um país ou com estabilidade econômica ou com crescimento econômico em que há uma redução da desigualdade, isso tipicamente significa que o Estado ficou menor ou que ele está interferindo menos na vida das pessoas de alguma forma, porque é essa interferência constante por
por parte do Estado, que dificulta a economia, que dificulta a ascensão social das pessoas, que dificulta que os indivíduos batalhem, briguem, busquem ter uma renda cada vez maior, né? Então, esses números que estamos vendo do último ano do governo Bolsonaro são certamente o reflexo de uma economia melhor, com mais qualidade, conforme nós vimos em 2022. O ano de 2020 foi perdido, aliás, foi muito negativo por conta da pandemia. O ano de 2021 também foi muito sofrido nesse aspecto, foi apenas um recomeço, uma reconstrução do país. Agora, em 2022, a coisa funcionou muito bem. Paulo Guedes disse lá no início do ano passado que todas as previsões do PIB brasileiro, colocando um crescimento pífio ali, até negativo, seriam frustradas porque o Brasil ia crescer muito, e ele cresceu muito, mais do que os países desenvolvidos. Já falei disso aqui no canal, já falei também da deflação que nós tivemos aqui no Brasil no ano passado, queda geral de preços, tivemos redução da máquina estatal, privatizações, superávit primário, enfim. Tudo isso contribui para um cenário econômico mais favorável para o empreendedorismo, para a atividade. Mais pessoas querem colocar a mão na massa e investir no país porque ele está funcionando melhor, a economia está muito mais bem azeitada. Isso se reflete em maior renda para as pessoas e uma renda mais distribuída no final das contas, porque o mercado, a liberdade econômica, distribui a renda de forma natural, de forma orgânica. A tendência é termos índices como esse aqui cada vez menores. Não o índice zero, porque não existe, isso aí é irreal, mas índices cada vez menores, sim, isso é possível, isso é resultado de uma economia saudável e livre também, né? No fim das contas, por mais que possa parecer um contrassenso a uma primeira vista, a um primeiro olhar, não é? Agora, como temos Lula no poder novamente, a tendência é que esse cenário seja revertido e que nós vejamos novamente concentração de renda na mão dos amigos empreiteiros, na mão aí dos chefes de estatais, na mão dos políticos, na mão dos apaniguados do PT, porque é isso apenas que eles sabem fazer. Não é gerar riqueza, não é gerar renda, não é gerar emprego, nada disso. Eles sabem gerar benefícios e privilégios para si próprios e para seus amigos. Certamente não veremos a página Choquei trazendo uma notícia dessas aqui real a respeito do governo Lula, porque isso não vai acontecer. Infelizmente, ano passado nas urnas, o Brasil enterrou a oportunidade do crescimento econômico que ele dispunha. O pessoal fez o L, agora todos nós temos que aguentar essa história, não é? Mas o que você achou dessa reportagem? O que você achou desses números relativos ao governo Bolsonaro? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.